Oi, gente, tudo bem? Estou aqui para começar essa nova série, uma série de Apocalipse. Gostaria que você abrisse a sua palavra no livro de Apocalipse, capítulo 1, tá? Se você quiser ver novos vídeos sobre este tema, deixa o comentário aí embaixo que você quer, que a gente vai gravando capítulo por capítulo. Deixa suas dúvidas, o tema que você quer, que a gente vai estar falando sobre isso. Tá bom? Olha o que diz Apocalipse capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-lo conhecido a seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu. Isto é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que Apocalipse não é só um livro cheio de símbolos, cheios de coisas complicadas de entender. O próprio livro se explica. Olha o que diz Isaías capítulo 28, versículo 10. Ele fala assim, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. O que está falando isso? Que tem um pouco da revelação aqui, outro pouco ali. Para que você entenda o livro, você precisa ter consciência e você precisa ter disposição para aprender. Não está só no livro de Apocalipse, mas o próprio livro de Apocalipse explica muitos dos símbolos que está nele. A primeira orientação que diz que é revelação. Se você quer saber quem é Jesus Cristo, Apocalipse significa revelação, e é mais profunda, é a revelação de quem é Jesus Cristo e das coisas que ainda estão por vir. Amém? No capítulo 1, versículo do 1 ao 3, já tem uma promessa para as nossas vidas. Preste atenção que ele fala assim, bem-aventurado. O livro de Apocalipse tem 7 bem-aventuranças. A primeira é essa, bem-aventurado. O que significa bem-aventurado? Significa feliz. Feliz aquele que lê, que ouve e que guarda as palavras desta profecia. Se você gosta de profecia, tá aí a verdadeira. Para você que ouve e guarda as palavras desta profecia, essa é a verdadeira profecia. Amém? Outra coisa, bem-aventurado que lê. A palavra ler no original fala de ler em público. Pense que quando foi dada essa visão para João, que foi para João que Deus deu essa visão, foi numa época que o acesso à leitura, o acesso à informação não é como nos dias de hoje. Então, bem-aventurado aqueles que sabiam, aqueles que tinham essa condição, aqueles que sabiam ler. Era numa época que as pessoas não sabiam ler. Então, aquele que tinha essa informação era bem-aventurado, era feliz, né? Outra orientação no Apocalipse 1, do 1 ao 3, diz assim, bem-aventurados que ouvem e aqueles que guardam. Então, era feliz, as pessoas tinham que, aquelas que tinham acesso para ouvir, elas eram felizes, porque elas tinham uma oportunidade de ouvir. E mais, como elas não sabiam ler, elas seriam felizes se elas guardassem. Vai chegar uma época que ainda está por vir, que nós não teremos mais acesso a essa palavra de Deus. Então, feliz você que guardar essa palavra. Então, guarde todas as palavras na tábua do teu coração. É uma orientação da palavra de Deus para a nossa vida. A palavra guardar, segundo essa orientação de Apocalipse, significa igual ou tem o mesmo sentido de obedecer. Ela também é traduzida por obedecer. Então, feliz aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que obedecem, porque a palavra guardar também é traduzida por obedecer. Certo? Abra comigo a sua Bíblia no livro de João, capítulo 14, versículo 21. Eu já tenho aberto aqui, eu vou ler, mas anote para que você possa ler depois, para você conferir. Você deve conferir tudo que todo mundo diz. Não se baseie só pelo que as pessoas falam. Olha o que diz João 14, 21. Diz assim,
Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Algumas traduções falam assim, aquele que me ama guarda os meus mandamentos, porque essa palavra guardar também é traduzida por obedecer. Então, se você diz que ama o Senhor, você obedece aquilo que está nessa lei. Mas como que você vai obedecer se você não lê, se você não entende? Nós temos essa revelação, fala assim, bem-aventurado aquele que lê. Hoje nós precisamos valorizar esse acesso à leitura, você ter essa oportunidade que você aprendeu de ler. Naquela época as pessoas não tinham. Aproveite essa oportunidade, mas o que nos impede de aproveitar é a preguiça. Nós não podemos ser preguiçosos. Olha o que diz Provérbios, capítulo 6, versículo 6. Diz assim, ó. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. O que a formiga faz? Ela guarda alimento no verão, para que no inverno ela tenha mantimento. Verão fala de tempos bons, inverno fala de tempos maus. A Bíblia fala para a gente observar o caminho da formiga. Você já viu a formiga quando está fazendo uma trilha? Se você pôr o dedo assim no caminho dela, ela desvia do teu dedo e ela segue em frente. Ela tem um alvo, né? O refúgio dela. O que a Bíblia fala? O Senhor é o meu refúgio. Você não pode, você tem que observar o caminho da formiga. Não seja preguiçoso, leia, aprenda, né? Comece a ouvir e guardar e a obedecer. Pratique essa orientação de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, para que você possa aprender mais nos próximos, que nós vamos falar nos próximos vídeos. A formiga, ela tem uma meta. A Bíblia fala, guarda nas tábuas do teu coração, nesses tempos de verão, nesses tempos de bonança, para que quando chegar o grande dia e terrível do Senhor, você tenha guardado nas tábuas do teu coração, para que ninguém roube a tua coroa. Vem falar mais para frente, nós vamos falar sobre isso também, né? Então, é uma promessa. Existe essa promessa, que você será feliz se você ler, ouvir e guardar. Também existe uma advertência neste primeiro capítulo. Diz assim, ó, porque o tempo está próximo. Está próximo o tempo do Senhor voltar. Mateus capítulo 22, 29 diz assim, ó, que nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras. Então guarde essa palavra no teu coração para que você possa entender os próximos capítulos de Apocalipse. Mas a primeira orientação que eu quero te dizer, você que pretende estudar Apocalipse, você tem que deixar de ser preguiçoso, deixar de ser preguiçosa. Observa os caminhos da formiga, veja como elas fazem, né? Valorize esse tempo de leitura da palavra, né? Como que a gente vai guardar alguma coisa? Vamos dar um exemplo prático de igreja, né? Quando a gente vai na igreja, pessoas chegam, né, atrasado num culto, numa reunião, numa célula, seja lá o que for, e começam, né, o culto já começou e elas começam a cumprimentar as pessoas no meio do culto, levantam, vão no banheiro, levantam, tomam água. Como que uma pessoa dessa vai guardar alguma coisa? Primeiro que ela tem uma falta de reverência com Deus, porque o culto é a Deus e ele já começou, e as pessoas ficam, né, ficam andando, ficam fazendo várias coisas. Como que ela vai ouvir alguma coisa? Como que ela vai guardar alguma coisa dessa forma? E depois é uma falta de respeito com o próximo, com aquela pessoa que está tentando ouvir, que está tentando aprender. Sabe o que é um anjo fora do lugar? É um demônio. Então, pare de ficar falando assim, eu estou tentando, porque quem tenta é o diabo. Crente, cristão, ele consegue, ele faz a diferença, ele é a luz deste mundo, ele é o sal dessa terra. Amém, gente? Então é só apenas uma introdução ao Apocalipse, nós vamos continuar Apocalipse capítulo 2. Se você tem interesse em aprender, deixa um comentário, coloca a sua dúvida sobre Apocalipse que a gente também vai estar respondendo, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.